ser O Meio Ambiente e Eu, feita por senhor Dr. José Edberto da Silva Rezende. E lhe dou as boas-vindas, doutor José. Obrigado, Estamos dando Simone. as boas-vindas, né? Obrigado. Obrigado, Simone. Como é uma conversa bastante informal, de acordo com a que a Terezinha sugeriu, e eu e o meio ambiente, eu vou falar na primeira pessoa no momento, e a partir do momento que eu manifestar, nós vamos entender que vai ser na terceira pessoa, porque, embora meio ambiente seja no singular, estamos inseridos dentro desse meio ambiente e não tem meio ambiente no plural. Eu vou só deslocar um pouquinho daqui do centro da imagem para vocês verem o fundo de tela que eu coloquei aqui para testar a percepção de vocês. E aí nós vamos trabalhar em cima disso, e a minha fala sobre eu e o meio ambiente. Todos conseguiram visualizar a imagem? Sim. Então, Sim, se for pedir adjetivos, acredito que seriam só adjetivos positivos. Mas, lamentavelmente, é uma água contaminada com radionuclídeo que está contaminando toda a bacia do Rio Grande e aqui no Planalto de Poste Caldas. Só para poder fazer uma introdução e assustar vocês. Mas antes disso, para a gente prosseguir, eu vou só contar uma breve história da minha vida para que vocês entendam como que cuidar do meio ambiente, falar do meio ambiente, ser sociedade civil, faz parte da nossa vida. E por que eu me formei em advocacia? Eu trabalhei na CEMIG durante 33 anos, tenho alguma experiência com o Rotary de Alfenas, porque naquela enchente de São Lourenço nós fizemos uma campanha via Rotary, apoiado pela CEMIG, para fazer coleta de alimentos, roupas, e nós enchemos 2 caminhões só em Alfenas para fazer a doação lá em São Lourenço. Então, o nosso gerente na época participava do Rotary, o Pedro Gazola, pessoa fantástica que conseguia mobilizar as pessoas, os motivando. E quando o Pedro Gazola, então, eu fui transferido para Alfenas, a CEMIG desafiou alguns gerentes a serem certificados em gestão ambiental na norma 14.000. E o desafio foi aceito e eu empunhei essa bandeira também, e a CEMIG foi certificada em 98 e teve as suas ações negociadas na Bolsa, no índice Dow Jones em Nova York, quando a gente foi certificado. Explico para vocês o tamanho do desafio. Primeiro, quando as consultorias sempre foram caras, chegavam os consultores, nivelava por cima. Eu não era advogado, eu era apenas um técnico e eu sabia mais do que todos que participavam daquele momento. Então, quando se diz respeito a resíduos em grande volume, de encher caminhão de um único item, nós, eu estudei tudo e sabia de tudo. E daí surgiu a necessidade de eu formar em uma formação superior. E como essa pauta requer muita legislação, e assim eu formei em Alfenas. E assim que eu aposentei, eu falei, eu preciso arrumar alguma coisa para eu fazer, para eu ocupar meu tempo, porque além do meu conhecimento, eu falava o dia inteiro, lidava com prefeituras, com governador, com deputados, e demandas políticas, ou seja, servindo. E no papel de servir, a gente exercita muito a fala, a própria prática, ensinando o pessoal a cuidar do meio ambiente e impedir que as empresas fossem, a própria CEMIG fosse penalizada descumprindo alguma legislação. Isso em todos os aspectos. Um transformador que está na porta da sua casa aí pode vazar óleo, contaminar o meio ambiente. Uma lâmpada que estoura na rua lá, que poucas pessoas sabem que tem mercúrio, causa um impacto muito sério e vai para a água aqui, e a gente bebe a água contaminada com mercúrio, da mesma forma que os indígenas estão sendo contaminados lá. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper a qualquer momento, a gente caminhar, evoluir nesse sentido.
E aí, todos de vocês aí têm uma lâmpada fluorescente em casa. Essas lâmpadas que você compra, as mais baratas, são as mais ricas em mercúrio, porque elas não têm um procedimento, uma certificação aqui no Brasil. E quando ela queima ou estoura, você varre os cacos de lâmpada e joga no lixo sem muita preocupação com o lixeiro, nem tampouco com o destino delas, com a pilha do seu controle remoto, com a própria bateria do seu carro, que quando você vai trocar, você fala assim, ah, é a base de troca, eu vou te dar um desconto. Não é isso. Bateria, o vendedor ele já é obrigado a ficar com a sua bateria, porque foi um dos primeiros elementos materiais que foram regulamentados, da mesma forma que o pneu ele é obrigado a ficar na revendedora, mas isso não é uma prática muito usual ainda, porque tem a logística reversa que não funciona. Ou seja, o fabricante, nós já estamos pagando pela destinação do pneu, mas isso não aparece e nem tampouco é exercitado, porque dá a impressão que você, além de comprar 4 pneus, você ainda está pagando para o cara destinar o seu pneu de uma forma muito desonesta, que algumas montadoras lidam com esse tipo de produto. E assim, qual que é o grande desafio disso? Tornar esse tipo de procedimento na nossa rotina, então agora na terceira pessoa, de modo que as pessoas não entendam você como um terrorista, um cavaleiro do apocalipse, porque aí só alguém, não sei quem que vai estar monitorando o tempo, aí só me avisar, informar a hora que eu preciso encerrar, por favor. Então, esse discurso, assim que eu aposentei, Poste Caldas sofreu uma enchente em 2016, que eu fui contratado para poder imputar a responsabilidade. No direito tem uma coisa que chama-se nexo de causalidade. E não é uma coisa difícil de se provar quando diz respeito à enchente e o que aconteceu em Poste Caldas. Não sei se todos acompanharam isso. O centro da cidade de Poste Caldas foi inundado por uma série de fatores concomitantes e que até hoje tem uma definição para isso, chama-se marco de ressignificação. Se eu perguntar para todos vocês o que todos estavam fazendo no dia 11 de setembro, quando os aviões atingiram as Torres Gêmeas lá em Nova York, todo mundo vai saber daquele dia o que estava fazendo naquele momento ou quando recebeu notícia. E aqui em Poste Caldas não é diferente para quem estava aqui em Poste Caldas e presenciou aquela enchente. Eu fui voluntário numa oficina mecânica que tinha 19 carros, 9 motos de alto valor econômico e toda a estrutura mecânica e eletrônica daquela oficina mecânica, que é uma das de ponta aqui de Poste Caldas. E eu lavei todos os carros, tinha inclusive uma BMW de painel de madeira que foi toda inundada com a enchente. Mas qual que é a relação da enchente com o meu discurso e com a nossa atividade de ocupar, de destinar, de consumir e de relacionar com o município? E é essa contrapartida que é a reflexão e eu com o meio ambiente. No lixo, aspas, vai ser a única vez que eu vou usar esse termo, no rio, que corta a cidade, que parte está enterrada ou engolida ou canalizada ou retificada, tem vários termos técnicos que está presente no nosso município. Varginha tem alguma coisa, como eu sei que tem alguém de Varginha aí, tem alguma coisa nesse sentido do rio ser estrangulado, e é o que está acontecendo no Arroio, lá no Rio Grande do Sul, que toda a água que verte naquele local ela está estrangulada e a água não baixa, mas é por falta de planejamento e de ação humana em querer consertar ou impedir que reincida aquilo lá. Então, dentro do rio que inundou a cidade, tinha carro, um carro que obstruiu, iniciou ali, o carro desceu a enchente e obstruiu a parte canalizada. E a partir daí a água ganhou um volume de 2,5 metros no centro da cidade, trazendo tudo. Mas antes disso tinha muita vegetação, tinha colchão, tinha um fogão, tinha cadeiras, tinha sofá,
e outros pequenos volumes que foram se agrupando e inundando e causando aquele transtorno. Eis que o centro foi todo inundado, as lojas foram inundadas, então a parte que tinha aqui em Poços de Caldas tem um supermercado que é de rede estadual, é o Bretas. Ele tem praticamente toda a sua área sobre um rio que foi inicialmente ele foi indeferido pelo Comitê de Bacias aqui, mas foi aprovado em Belo Horizonte pelo Conselho Estadual a sua canalização. E aí, relacionando o comitê de bacia, a enchente, eu comecei a demandar informações para tentar identificar qual foi o volume de chuva que caiu aqui em Poços de Caldas. E nós não tivemos essa informação, que deveria ser pública. Precipitaram 222 milímetros de chuva em Poços de Caldas em menos de 40 minutos. Foi a mesma coisa de despejar um balde d'água sobre a cidade, que é um vale, e a água não tinha para onde ir. Só uma observação, Poços de Caldas tem uma peculiaridade em função da sua altitude, a partir de 1.300 metros, que chama-se campos de altitude. É uma ocorrência no próprio bioma, que a partir dessa altitude, a vegetação, as espécies que ocorrem ali só são encontradas neste local. Aí nós estamos falando tanto vegetal, quanto animal, quanto a própria bactérias que só encontram ali. Se subir um pouco mais de altitude, para cima já muda a ocorrência. Aqui, logo pouco acima aqui de casa, tem endêmica, uma ocorrência endêmica de uma perereca do tamanho da minha a unha do dedão. Ela só tem aqui em Poços de Caldas e está ameaçada de extinção. E aí, então é isso. Essa peculiaridade de Poços de Caldas, como a gente não tem rio para cima de Poços de Caldas, a gente tem toda a água que cai aqui, ou ela fica no morro, que o morro tem um papel de colchão. E esse papel de colchão é de reservar água e produzir a água mineral, as águas termais. E aí é essa relação da chuva com a enchente e a gente ocupando. Qual que é a principal ameaça de todo desse bioma? É a especulação imobiliária. Eu não sei se tem alguém do ramo da engenharia, da especulação, ou que é empreendedor imobiliário, que constrói, mas aí tem a legislação que impede desse ramo atuar, mas, por outro lado, tem a necessidade de crescer e de ocupar. E aí eu estou falando de quê? Eu estou falando de política também, nesse momento, que são as próprias políticas públicas que fazem vista grossa para essa ocupação, que é o plano diretor, é a lei de macrozoneamento, que a pressão é muito grande. Se vocês fizeram qualquer pesquisa aí hoje em termos de FIENG, Fiesp, podem observar lá na estrutura da administração quem ocupa lá e de que forma o destino da indústria e do comércio está relacionado com todas essas ameaças. Não estou falando que eles são os vilões, não. Eu estou falando que a política pública, o plano diretor, particularmente da nossa cidade, se vocês não conhecem, busquem conhecer. E aí, caminhando um pouco mais no tema, hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é a proposta. Eu falei o dia inteiro hoje, a Terezinha teve parte do dia comigo e viu qual foi o nosso desafio hoje, que é lidar com a política, lidar com os próprios políticos, lidar com as vaidades e realizar. O verbo mais importante aqui é realizar no sentido de educar as crianças que foram lá, os políticos que ouviram parte do nosso discurso, para transformar o nosso meio ambiente num ambiente mais sustentável para as próximas gerações. O Dia Mundial está fazendo 52 anos que ele foi em Estocolmo, né, quando foi criado o Dia Mundial do Meio Ambiente. A partir daí, a ONU, preocupada com toda essa ocupação desenfreada no mundo para habitar mais de 8 bilhões de seres humanos e mais de 20 bilhões de espécies que ocupam o ser humano, o planeta Terra, né? E não conseguiu. O fato é que não conseguiu. Acredito que vocês já tenham ouvido falar dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
que agora tem mais três, né, que é igualdade racial, clima e mais um terceiro que saiu agora. Mas por que dessa preocupação e por que dessa pauta nesse instante? Que parte de uma mudança que devemos promover. Por que devemos promover? Primeiro, disseminar informação em qualquer espaço. Aqui nós estamos num ambiente restrito, mas se cada um replicar parte do que está sendo ouvido, a gente pode mudar localmente. E se cada um no seu lugar, na CEMIG tinha uma máxima que, quando a gente estava para ser certificado, que era assim: cada um no seu canto, fazendo o seu tanto. E essa é a parte que cabe a gente nesse latifúndio. Por que que eu usei essa foto aqui para poder provocar, despertar em vocês a percepção do que nem sempre o que é belo é aprazível, ou é saudável, é salutar, ou é sustentável. Nós podemos observar que tem uma garça ali, essa foto é minha, eu fiz a visita lá. Então, toda essa água que está ali, ela está contaminada. A minha enésima geração vai estar presente com esses radionuclídeos que estão circulando aí. E a gente atua como representando a APS, tanto no meio federal quanto no estadual, tentando trazer essa pauta e jogar luz a essa pauta. Não é uma coisa fácil, não é uma pauta que ninguém quer. O IBAMA é competente para isso, e eu vou usar um adjetivo aqui que às vezes as pessoas chocam e não gostam de ouvir com relação ao José de Gilberto. Uns me chamam de chato, outros me chamam de insuportável, e eu não me incomodo de ser adjetivado nesse sentido, porque praticamente são poucas as pessoas que insistem nessa pauta, insistem. Para vocês terem uma ideia, dia 26 agora em Pós-Caldas vai ter, tudo é público. Ontem em Varginha tem um evento, a Terezinha deve ter compartilhado com vocês, eu estava ajudando a organização, sobre a saúde do Rio Verde. Então, boa parte daquele discurso lá está disponível na internet, está interessada no dinheiro que está por vir, não na qualidade das águas do Rio Verde. E isso é muito ruim, porque na pauta nossa aqui, que vai estar, né, aqui em Pós-Caldas, no Comitê Federal, estão sendo discutidas a definição das áreas prioritárias. E não, a pauta não foi de tanta insistência nossa, eles não querem essa pauta porque eles querem, estou falando do segmento indústria, segmento agropecuária, quem planta cana, quem planta soja, quem cria vaca. Precisamos de tudo isso. Por favor, não me interpretem que eu sou contra isso, mas há um equilíbrio com relação a isso. E nós estamos falando particularmente, de 30 milhões por ano, isso só para vocês entenderem o que está sendo discutido, mas qual que é o alcance disso. Quem está pagando pela água não quer que essa pauta avance, porque eles vão fazer lá um reservatório, irrigar a sua plantação e não vão pagar pela água. A grosso modo, é isso. E essas unidades de conservação, para esse uso, ela tem uma disciplina, tem um rito, da mesma forma que vocês têm um rito aqui, isso tem um rito legal a ser cumprido, e que a sociedade civil, nós, pensem nos adjetivos, que a gente defende lá. Da mesma forma que a qualidade da água ela é monitorada, um outro caso concreto para vocês. As redes de monitoramento, aqui, logo abaixo desse rio aqui, ó, aqui, tem uma estação que ela foi instalada em 1944, foi desativada em 1956 e tem dados lançados até 2018. Eu pergunto para vocês, como é que esses dados foram lançados em 2018 se ela foi desativada logo depois que ela foi instalada? E aí é essa confiabilidade do sistema que o sistema usa para poder gerenciar e monitorar a qualidade da água que a gente bebe ou de quem bebe aqui para baixo da nossa cidade.
Eu estou usando esse caso aqui, esse caso do Rio aqui, mas é em qualquer lugar, viu, gente? Aí no Rio Verde, é lá em São Lourenço, é em Caxambu, quem mora aqui para baixo de Poços de Caldas, quem está lá no Paraná, na bacia do Rio Paraná, que a água vai chegar lá, entra no Rio da Prata, a nossa água aqui. E aí, só para vocês entenderem que a dimensão. E para encerrar esse assunto, o IBAMA, por 2 vezes, declinou de participar da nossa reunião, que eu sou presidente do comitê aqui. Eu conversei com o próprio presidente e superintendente em Belo Horizonte, ele garantiu que viria, mas a reunião nossa era na terça, no sábado ele me mandou uma mensagem declinando o convite, justificando que não teve tempo de preparar. E aí, isso foi em março. Agora, com bastante antecedência, nós enviamos o convite. E quando a gente fala de água, a gente fala de macrodrenagem, de microdrenagem, de lixo, de tratamento de esgoto. De tratamento de esgoto. É o pacote todo. Então, aquela lâmpada que você descarta aí o lixo que você tira da sua porta e coloca para o lixeiro destinar, aí eu não estou falando, eu falei do lixo, mas aí é o resíduo que tem um valor econômico o quão grave é essa ação. Eu quero que vocês prestem atenção nesse ato de descartar, retirar da sua casa e colocar na lixeira para poder alguém coletar. Qual que é o custo disso? Social e o custo ambiental. Primeiro, social, que a gente está pagando caríssimo por essa destinação. Então, quando eu falo nós, é, é, se vocês pegarem o talão de IPTU, que no caso o nosso IPTU aqui, a taxa de coleta vem no IPTU, R$ 169. Para cada tonelada que Poços de Caldas produz, ele paga 170 para transferir para outro município para gerenciar isso. Só que nesse processo está sendo excluído intencionalmente o papel das cooperativas. Isso é muito grave, gente, muito grave, porque as cooperativas têm um papel magnífico, 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 que é reciclar, ressignificar, transformar o que a gente descarta, que para uns ou para nós não tem algum valor econômico, para eles o volume ajuda muito em produzir sustento e retirar desses R$ 170, no máximo, talvez 50% do que possa ser aproveitado. Eu estou falando de plástico, eu estou falando de vidro, eu estou falando de papel, estou falando de é, sapato propriamente, algumas coisas que têm valor econômico, a caixinha de leite é, é, de leite Tetra Pak, assim por diante. Boa noite para quem está chegando aí, José Gilberto falando, mas é isso. Mas qual que é o motivo disso? Se alguém ficou na dúvida, qual que é o motivo disso? Porque há um processo em andamento de produzir mais lixo, que é intencional produzir mais lixo, desculpe novamente, mas para poder virar combustível para queima e produção de energia, que é uma coisa muito cara, mas a solução que para alguns que querem explorar isso é através de encher, abarrotar os aterros ou os antigos, que ainda há alguns lixões e eles não querem, mas há um movimento muito forte nesse aspecto. E aí eles não querem a participação desse. Nós, como sociedade civil, temos um papel muito grande de tentar mobilizar as pessoas que essa pauta entre de novo na discussão, junto com os próprios vereadores que vocês atuam, nos municípios que atuam, eventualmente tem algum prefeito, e é de justiça social. Por isso que esse discurso aqui, eu e o meio ambiente, ele não agrada muitas pessoas, porque quando a gente muda de patamar, tratando do mesmo assunto, só que numa dimensão maior, nós estamos sempre falando de política, mas em termos de recurso. Agora eu estou falando de 238 milhões de reais, que pode ser ajudar nessa pauta. Mas de que forma esses 238 milhões de reais tem a ver com a nossa discussão aqui, eu e o meio ambiente? Todo mundo aqui conhece, eu já ouviu falar do Lago de Furnas, do Lago de Furnas. Qual que é a principal ameaça do Lago de Furnas? Além da falta de água, o papel do próprio Lago de Furnas. Ou de onde que vai vir esse dinheiro?
Quando Furnas foi privatizada, ela foi privatizada e foi gravado na sua privatização 238 milhões por ano para que seja investido do Lago de Furnas para cima. Nós estamos falando desde Barbacena até aqui no Lago de Furnas, em Alfenas, e lá embaixo em São José, em Passos. Dos municípios que banham Furnas, a maioria não tem esgoto tratado, e não querem ter esgoto tratado, e não querem ter aterros, porque o repasse é muito grande, o repasse é muito grande. Aí o peixe que a gente está consumindo, ele, em alguns lugares, ele está contaminado com essa água que sai daqui, e, e até mesmo com esgoto. E para alguns, as águas de Furnas é interessante por causa do turismo, por causa da valorização, e para outros a água não é interessante porque aí já tem o papel da política querer usar isso como bandeira. Vocês observem o discurso de alguns quando a água baixa ou quando a água sobe. E é essa política que a gente quer novamente julgar à luz, porque aí nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de preservar as áreas de preservação permanente urbanas no entorno da represa e principalmente da saúde dos municípios, da saúde dos municípios. E isso é muito sério, porque se não tem vontade política, o dinheiro vai estar na mão dos próprios comitês de bacias que tem lá a representação de cada segmento, sociedade civil, usuário e poder público. E quando eu falo de poder público, estou falando tanto federal quanto estadual, todos estão lá. Tentem descobrir, busquem essas representações e vejam de que forma esse pessoal atua. E aí eu volto, mudando de pauta agora, sobre qual que é o nosso papel para impedir que eventos climáticos ocorram na nossa cidade. Qual que é o nosso papel, por que que essa preocupação procede e se é pertinente ou não. Observem o comportamento do próprio clima da sua casa. Em determinado momento, você dormia com uma ou duas cobertas, ou, no caso aqui de Pós-Caldas, a gente sempre dormiu com uma coberta, sempre dormiu com uma coberta. E em determinado tempo, a gente não estava nem usando um lençol de tão quente que estava. Eu moro aqui em Pós-Caldas desde 83 e o clima mudou muito, mudou muito. Quando eu cheguei aqui em 83, eu fiquei até junho, de março até junho, chovendo todo dia. Eu nunca vi tanta chuva numa cidade do que ocorria. Agora, raramente chove, e quando chove, vem essas precipitações muito grandes. Qual que é o exercício que vocês devem fazer aí? Busque na memória esse tipo esse resgate e vejam como é que está isso hoje. E qual que é. Olhe na sua garagem, um, dois, três, quatro carros e o consumo de combustível e desenfreado, e o planeta está mais quente, e lugar que nunca tinha sido descoberto e hoje está lá nos topos de morro, você já está vendo o morro. Quando você faz, eu vi que alguém viajou aí, se viajou para fora ou até aqui mesmo na América do Sul, vai ver que a cordilheira não tem mais tanto gelo quanto tinha antigamente. E isso é reflexo. Outro aspecto também é a mudança do comportamento de algumas aves, de alguns peixes que não migram mais porque não tem água. E aí eu volto a falar de dinheiro, volto a falar de dinheiro, de recurso. Por que que não tem água em determinados lugares? Como que é feita a cobrança pelo uso da água? É pelo uso que está apenas outorgado, mas só que tem muita captação irregular. E aí as pessoas preferem ficar na clandestinidade, o Estado só cobra em cima do que tá regular, e a água está sumindo e os peixes estão sumindo. Pós-Caldas, ocorreu um peixe que desapareceu, foi extinto, e que, por acaso, ontem nós falamos sobre a reinserção desse peixe, que não tem espécie alguma em outros rios recursos hídricos do Brasil. Mas esse é um desafio. Da mesma forma que tem
uma espécie que aqui tem até a cidade de Capriúva, eu corri aqui em Poços de Caldas e está extinto. Todos esses nomes que eu estou citando aqui, ele foi base, uma consultoria que a Agência Nacional das Águas pagou com o nosso dinheiro, por isso que eu estou citando, ela está disponível publicamente. Se vocês entrarem lá no site da ANA e no próprio Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Grande, baixar esse documento, que ele é PIRH. Ele tem 310 páginas, mas aí se você buscar as unidades de conservação e o município que vocês moram, para ver qual que é o grau de intensidade das ameaças que estão lá. Isso está pronto, que é a definição das unidades de conservação. Poços de Caldas, Varginha, Três Corações, São Lourenço, Minduri, quase todos os municípios nós temos São Sebastião do Rio Verde, todos nós estão lá. Mas por que isso aí? Porque é onde que a água é produzida. Então, o Dia Mundial do Meio Ambiente, ele tem uma reflexão necessária a ser feita do comportamento que a gente devolve para o próprio meio ambiente, isso individualmente, coletivamente, destinando em grande volume, eu já estou encerrando, viu, gente? Em grande volume para os aterros, o custo social disso e o reflexo disso em toda a cadeia, quando se diz respeito a próprio aéreo, solo, água e a parte que a gente não vê, a parte que a gente não vê. E um quintal cimentado tem um comportamento, um quintal com grama tem outro comportamento, e aí é essa contribuição que a gente tem que pensar e refletir. As crianças que foram hoje lá acompanhar com a gente no Jardim Botânico, a Terezinha presenciou, demonstraram um senso de disciplina que me chamou a atenção para uma escola pública. Eu, aqui em Poços de Caldas, não tinha visto isso ainda, nem em escola particular, embora a escola particular eles estão num nível intelectual muito maior do que os da escola pública, mas eles demonstraram um senso de disciplina, ouvindo as professoras e cumprindo o que elas determinavam no sentido de manter a ordem e disciplina. E é essa disciplina que me chamou a atenção com relação ao comportamento. Se a gente tiver disciplina no que fazemos, comportamento permanente, aplicando o que a gente sabe, certamente a gente vai mudar. Mas aquele desvio de conduta, ninguém está vendo, por acaso eu tirei do meu bolso aqui um papel que eu peguei no restaurante e não usei. Então eu posso usar amanhã, quando eu fizer minha refeição, para usar para limpar a boca ou qualquer outra limpeza. São coisas simples, porque se eu simplesmente descartar sem usar, eu não deveria retirar lá do local lá ou aquele resto de comida que fica no restaurante, ou aquele combo que você compra de Coca-Cola e te obriga a beber 3, 4 vezes. Eu não bebo refrigerante, mas aquele combo é um crime. É um crime que eu não vejo sentido você pagar um combo e consumir desordenadamente só porque faz parte do pacote. Então, aí eu estou falando eu e meio ambiente, mas eu como meio ambiente vivo. Aqui está minha água, ó, meu copo d'água está aqui, e aí é essa relação nossa como conosco mesmo, que é mais importante, e o reflexo disso em relação ao outro e à sua família. Eu deixo uma mensagem final aqui, bastante, talvez, não sei se vai agradar ou desagradar, mas a gente é muito responsável por o que está sendo feito, porque a cada ciclo tem piorado. Eu estou falando de ciclo de gestão das cidades. Nós estamos no ano eleitoral e de renovar e de tomar decisão. Então, é uma decisão muito importante que cabe a gente, formador de opinião, de fazer esse garimpo e tentar mudar alguma coisa. Porque eu particular, desculpe pela redundância, particularmente, estou indo para a quinta legislatura aqui em Poços de Caldas e está regredindo e muito no nível do trato com a coisa pública. Por que coisa pública? Porque a cidade é pública, a arborização urbana é pública, a enchente que está na porta da tua casa é pública, e encerro com uma constatação. Onde eu moro aqui, a Carmen, a Terezinha deve conhecer,
para cima era de broquete, era de broquete. E o pessoal pediu para asfaltar, asfaltaram, e no meio do caminho ocorreu uma enchente, que lugar que nunca tinha sido inundado. Aí levou uma ponte aqui, logo aqui para baixo, perto de casa, levou a ponte. Eu fui lá, fiz algumas fotos, e por acaso o prefeito estava lá, eu indaguei o prefeito. Prefeito, pare de asfaltar, nunca choveu tanto, nunca desceu tanta água. Eu falei, não, o pessoal está gostando. E aí, assim que ele prosseguiu com o asfaltamento aqui, eis que, estou na porta de casa, o prefeito veio assim, ó, o pessoal está gostando muito, elogiando muito. Eu entendi que ficou como uma provocação. Mas logo em seguida vieram mais 3 chuvas em locais que nunca foram inundados, e eu estou falando do Hotel Floresta aqui em Poços de Caldas, foi público. E aí é isso: comportamento, disciplina, planejamento e oportunidade de mudar o que a gente pode fazer. Então, acho que esse é o nosso papel. Vamos conseguir repercutir, mas o elefante, quando ele está lá na savana, como que ele faz para descobrir que existe água para poder ele caminhar? Ele bate fortemente o solo, e com a audição que ele tem bastante ampliada, ele percebe a repercussão do impacto da sua ação, ou seja, bate, repercute e direciona. Então, esse discurso tem essa conotação aqui. Eu e o meu ambiente. O que eu posso fazer? Eu posso fazer? Poderia usar, pouco pessoa sabe, o beija-flor é a mesma coisa, mas a do elefante tem um peso muito maior, porque é muito emblemático, porque está faltando elefante, os elefantes estão sendo dizimados, mas ele tem essa sabedoria já que é ancestral e primitiva. Agradeço a oportunidade, não preparei nada técnico, porque eu falar de lei aqui seria desnecessário, porque não ia agradar, talvez, da forma que eu coloquei aqui, mostrando como que a sociedade civil atua e o papel nosso como representatividade. Vocês têm a honra de ter a Terezinha aqui, que é uma referência. Terezinha, se tem uma pessoa respeitada em Poços de Caldas, é a Terezinha. Terezinha abre qualquer porta que vocês precisarem, em qualquer lugar, com a sabedoria, com a humildade e com a expertise que ela tem. Então, usem e abuse da Terezinha, porque ela é referência. E por isso que eu estou junto com ela, porque não tem como escapar. Tem uma expressão em Minas Gerais que um tatu cheira o outro, então, quando é por bem, eu estou junto. É isso. Parabéns, obrigado pela oportunidade. Desculpe se eu excedi aqui, não sei se foi demais, mas é nesse sentido aí, e permaneço à disposição aqui para outros eventos, e é isso. Obrigado. Doutor, boa noite. Boa noite. Parabenizar pela sua palestra aí, doutor. O senhor também é advogado, nós somos também advogados, nosso escritório trabalha em várias áreas, eu praticamente na área tributária. Sim. Eu queria fazer uma pergunta. Esse rio que o doutor mostrou, ele está poluído. Deve ser por alguma indústria, não é isso? Ele está sendo poluído exatamente por é, elementos radioativos que a indústria nuclear do Brasil não consegue conter, porque todas as suas represas, primeiro que está aqui no Planalto de Poços de Caldas, todas as suas represas estão assoreadas. Se perguntar hoje quem é a INB, poucas pessoas saberão. Qual que é a principal atividade da INB hoje? É bombear a água que está nessas represas para passar no processo de tratamento, e é um ciclo constante. Então, nas visitas que a gente foi lá, tem tubulações de quilômetros e quilômetros e bombas elétricas que funcionam permanentemente, bombeando a água na estação de tratamento. Mas qual que é o tratamento? O tratamento é baixar a densidade dessa água com cal. Então, usa-se um caminhão de cal todo dia lá na estação de tratamento, mas é baixa apenas densidade. Não é um tratamento para remover a radioatividade, sim para baixar a densidade. E é essa água, por que essa água está dessa cor aí, ó? Exatamente por causa disso, porque ela não tem só um tipo de peixe que sobrevive nessa água aí. E o mais importante que eu não falei, tem presença de pescadores nesse lugar aí. O dia que eu fui lá, apareceu alguns peixes mortos lá, eu fotografei, registrei,
Obrigado pela pergunta, só uma título de informação, tinha representante do Legislativo de Caldas, de Andradas e Poste de Caldas. Eu fui pela OAB, eu fui pela OAB. E a pergunta que não queriam fazer, e eu fiz uma socialização da visita, foi por volta das 19 horas, eu falei que essa solução passaria pelos três legislativos. Não houve consenso. O legislativo de Poste de Caldas não quer essa pauta. Andradas está blindada e Caldas está sofrendo por isso aí, o índice de câncer muito alto. Uma última informação. Eu moro aqui na borda de um planalto. Imagina uma bacia. Na borda aqui em cima, é a mesma altitude e pensa numa neblina que vai enchendo um vale. O radionuclídeo, o gás radônio, basicamente, ele se acumula todo dia até essa borda. Meu vizinho aqui do outro lado da rua aqui, ele teve a casa monitorada por dois equipamentos, um no quarto, um na cozinha. Eu tive acesso a esse estudo ali. Qual que é a providência que quase ninguém sabe em Poços de Caldas? Quase ninguém sabe. Primeira coisa a fazer cedo, abrir a janela para o gás ir embora. Eu estou com a janela fechada aqui, o gás está formando aqui porque está na borda. Na zona rural, qual que é a providência? Dormir com a janela aberta, porque o gás está em alta concentração lá. Não sabem disso, não sabem disso. Questionei a INB, questionei a CNEM, que era fiscalizadora, as pessoas não têm interesse em divulgar isso. Então, Silveira, eu me delonguei pela resposta, porque você entender a dimensão disso aí. Quem é competente? A Agência Nacional da Eu entendo. Mineração e o IBAMA. Eu entendo o que o senhor está falando, porque eu acho que falta interesse do poder público, principalmente. Esse dia eu assisti um jornal onde aquele senador Cleitinho fez uma denúncia, não sei se você viu, uma denúncia Eu vi em da Alfenas. Copasa, a Copasa jogando esgoto na represa de Furnas. Aquilo ali, Entendeu? eu A estou em Alfenas. Copasa jogando esgoto. Não, eu não vou defender a Copasa. A Copasa, eu vivi a Copasa, eu vivo a Copasa, porque a Copasa fazia captação lá no Lago de Furnas, e eu sabia exatamente quando faltava água em Alfenas, eu sabia que estava faltando energia lá. Então, como eu trabalhava na CEMIG, então a Copasa é um cliente especial. E aquelas bombas agora tem uma estação de tratamento lá. Aquele efluente, isso foi questionado em Varginha ontem, tem isso está gravado, assistam lá, essa parte lá. Que se você trata efluente de uma indústria, o gerente lá, o Marco Aurélio, usou esse exemplo. Se você trata efluente de uma indústria que produz chocolate, o efluente vai ter cor e cheiro de chocolate. Se você trata um efluente, não estou falando de produto químico, não. Estou falando agora de esgoto, de esgoto. Qual que é a cor do efluente? A CONAMA 357, ela estabelece parâmetros. Do mesmo jeito que o parâmetro dessa água verde aqui está dentro da CONAMA 357, o esgoto que a Copasa tem lá, ele está dentro do parâmetro. Por que ele usa o emissário? Porque a partir do emissário, ele vai ser diluído no leito do rio. Mas como o reservatório está ali cumprindo o seu papel, a impressão. O Cleitinho, o senador, já que você citou o nome dele aí, ele veio de casa pensado, porque agora é ano eleitoral, ele quer eleger não sei se tem alguém do PL aqui, mas o fato foi um factoide político para provocar essa discussão e viralizar. Então, eu recebi isso aí várias vezes, a gente não trata desse assunto só agora, está sempre tratando, porque faz parte do Comitê de Furnas. Desculpe, pessoal, mas só para vocês entenderem. Tem um estudo que a Universidade Federal de Viçosa foi paga para fazer esse estudo. São 5 cadernos e mais um resumo executivo. Eu tenho esse documento. Que jeito que eu consegui esses documentos? Conversando com o consultor da Agência Nacional das Águas, e eu falei exatamente disso que eu vou falar para todos os senhores e senhoras aqui. E é uma luta antiga. Por que que esses estudos não foram disponibilizados? Protocolei na Universidade de Viçosa, eu quero ter acesso aos documentos. Dentro do próprio Comitê Federal. A diretoria do Comitê Federal, do Grande, ele é composto por usuário paulista, sociedade civil paulista e mineiro e poder público, que é o presidente. Eles não disponibilizaram esse estudo ainda. Na próxima reunião, eu vou fazer um novo pedido para disponibilizar estudos,
mas eu quero obrigar a diretoria do comitê a disponibilizar no site, porque o fato de eu deter a posse desses estudos, não foi, eu quero que o comitê assuma isso. E aí é isso que as pessoas não querem. Em Capitólio, teve uma reunião que tinha 6 prefeitos do entorno do Lago de Furnas. Aquilo que eu falei lá atrás, eles não têm interesse em descontaminar o Lago de Furnas, eles preferem que o Lago de Furnas seja contaminado, porque o repasse é muito grande em termos de verba para os municípios. Tem município ali que arrecada mais de 30 milhões por mês. Esse município pequeno aí, eles vivem disso, de repasse. E aí, aquela analogia do médico, do filho que formou para médico, e sabe, pai, aquele paciente que você tratava a vida inteira, eu curei ele, aí puf, toma um cascudo, fala, você matou a galinha dos ovos de ouro. É isso. É esse o nosso papel. Então, por que dos adjetivos de chato, de insuportável? É por isso que a gente não encontra discurso, Silveira. Você falou uma coisa importante aí, é, você na palestra, as crianças, né, deram, vamos dizer, muita atenção e que realmente eu acho que o que nós temos que fazer é começar a incutir nas crianças, vamos dizer, o meio ambiente. O Rotary trabalha em prol do meio ambiente. Então, através das escolas, nós vamos começar a educar nossas crianças, que é o futuro nosso. Eu acho que nós estamos velhos já estamos acostumados a fazer coisa errada e é difícil mudar. Então, através das crianças que nós vamos conseguir. E penso eu que vai ser que é assim, sabe? Quais são os 2 públicos que eu gosto de abordar? Crianças e do EJA, que são só palestras à noite. Primeiro, a pessoa que está lá à noite, ela quer formar. Segundo, ela não quer perder o tempo. Então, quando eu falo para esse público, a Terezinha já presenciou isso. Eu não quero perder o meu tempo e nem ocupar o tempo de outras pessoas, porque o tempo é uma coisa muito valiosa. E as pessoas aplicam demais o que elas ouvem. Então, é um público que está aberto a ouvir e entender o que está sendo dito ali. E aí é isso. Então, o caminho é esse, criança. Então, o desafio é a gente trazer essas pessoas do meio para essa pauta nossa. Nós fomos levar ao pé da letra, penso, desculpa aí, tá, me alongar um pouquinho, mas essa matéria é boa. Ao pé da letra, quando a prefeitura cria um parque industrial, ela vai criar lá a captação de água, tratamento de esgoto, essas coisas tudo aí. Ela tem que fazer, não é verdade? Eu acho que quando vai nascer uma empresa, ela tinha que saber o que ela vai produzir, qual o risco que ela vai trazer para a natureza, para poder, então, liberar ou não o alvará. Isso não existe. Monta uma empresa, depois aí ela começa a produzir poluente e vai jogar onde? No rio. Alguns de vocês aqui bebe cerveja? Não é não? Se bebe, conhece aquela marca Heineken. Por que a Heineken, não foi a Heineken, não, foi a Stella Artois, vinha para Poços de Caldas? Por que ela não ficou em Poços de Caldas? Porque ela ia concorrer com o consumo humano, que não tem água disponível. E a Heineken foi se instalar lá perto de Belo Horizonte, não ficou porque ia destruir algumas cavernas. Está em Furnas. Por que foi para Furnas? Porque além do terreno que ela ganhou, ela vai concorrer com a produção de peixe e com a água que está em fartura ali. E aí esse é o ponto. O governo de Minas, questões à parte, esse é o ponto. As pessoas não estão preocupadas com o futuro e a dessedentação humana, principalmente, É principalmente. verdade. Concordo contigo. E aí é isso, Desculpa gente. aí me alongar, tá? Mas valeu, obrigado. Eu que agradeço a atenção. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, ó. Estava dando aula hoje, sou professora, né, de ciências, e o nosso assunto era realmente, ó, o meio ambiente. Está lá o mundo tristinho. Eu estava conversando com as crianças da Maravilha, Juliana, poluição. Era o nosso maravilha. assunto da aula de hoje, olha só. Estava até com o material na mesa aqui, ó. Então, eu acho que é por aí mesmo, é começar pelas crianças, eu acho que é aí que a gente vai começar essa conscientização. José Gilberto, a gente ficaria te ouvindo por muito, muito, muito tempo, sabe? As suas palavras nos ensinaram bastante, nos fizeram refletir, né, em cima de muita coisa. Nem sempre o que a gente vê é o que é. Olhando essa paisagem aí, eu não imaginava que ela estava contaminada, né? Até achei que você ia começar realmente mostrando alguma coisa bonita para a gente, né, ativar aqui no meio ambiente, mas infelizmente, né, é a realidade, né? E assim, quando você fala que cada um no seu canto fazendo o seu tanto,
Hoje, todos nós aqui do nosso canto podemos ver o tanto que você tem feito pelo meio ambiente. A gente só tem a agradecer, né? E Agradeço. diante do seu tanto, você está contaminando para que a gente também, né, no nosso cantinho, no meu caso aqui, no meu trabalho, e cada um no seu, possa fazer o seu tanto, né? Colocando o que você falou um pouquinho no nosso trabalho. Então, eu acho que eu tenho certeza que todos aqui gostaram. Vou deixar aberto, se mais alguém quiser perguntar alguma coisa. A palavra está aberta, gente. Carmen, pode falar. Obrigado, Juliana. Primeiro, eu quero agradecer, realmente foram informações muito importantes, né? Que eu não conhecia algumas, né? Agradeço a presença aqui, que volte Obrigado. outras vezes. E eu gostaria, assim, apenas de, conforme foi solicitado pela Terezinha no início, que a gente fizesse uma autoapresentação rapidinha, para você saber quem nós somos aqui. E quer começar aí, Silveira e Eliane? Pois não, vamos lá, né? Doutor Gilberto Silveira Dantas, Varginha, né? Sou advogado, também na área tributária, do Rotary Clube de Varginha. Ao meu lado está a Eliane Dantas também, ela está afônica, por isso que ela quer que eu fale por ela. Ela me deu uma procuração aqui agora, tá? Para Ah, falar por ela. Eliane Dantas também, só que ela é do EMA Rio do Iter, aham. ok? Obrigado. Juliana, você quer falar aí? Sou Juliana, do Emma Hildinger, Três Corações, e sou da área da educação, como eu já disse anteriormente aqui. Obrigado, Boa Juliana. noite, pessoal. Cheguei agora há pouco, mas vim prestigiar. William Vilela, Três Corações, outro Clube Três Ô, Caio, Corações, pode vir aqui aparecer também, que assistiu, pode dar parabéns, vem cá. advogado, direito das sucessões, regularização de imóveis. É isso. Tá Não esqueci virando uma nada. reunião jurídica, gente. E ele é do Rotary Club Três Corações. Você vê que Três tem os Corações. casais, é assim, um é de um clube e o outro é do outro clube. Vem cá. Ah, A Eliane é do nosso clube e o marido lá do Varginha. Aqui a Juliana é do nosso Três clube Corações. e o William é de Três Corações. E Três Eu também Corações. sou do EMA e meu esposo, que não está aqui, é de outro clube que chama RC Esperanto. Aí tem a Margarida. Margarida, Boa fala aí. noite. Boa noite. Do- boa noite. eu sou do clube Emma Hilde, sou de Piuí, sou corretora de imóveis. Então, foi um prazer. Muito boa sua palestra, gostei muito, parabéns. Foi Obrigado. muito produtivo. Obrigado. Lucelena, Boa noite, Lucelena, eu sou do EMA Hilder também, moro em Bom Sucesso e sou professora. Luiz, liga o som. Boa noite, doutor José Edilberto. Quero parabenizar. Realmente você conhece muito mesmo sobre o assunto que foi falado hoje. Você é uma expertise nesse assunto, pelo que eu entendi. Eu acho que você devia até fazer um projeto para nós podermos caminhar junto a natureza e o progresso. Suas ideias são bem claras e tem todo sentido. Conseguir fazer a conscientização, não só política, como comunitária, de preservar e trabalhar para que não aconteça enchentes e outras coisas piores que como vem acontecendo. Eu admiro muito pessoas assim como você. Faço Obrigado. parte do Rotary Emma Wilter, né? Moro aqui em Piuí também e fico muito satisfeito de poder ter participado de uma palestra tão grandiosa como a de hoje. Obrigado. Regina, Boa noite, eu sou Regina, sou do EMA, sou de São Paulo, tá? Achei fantásticas suas palavras, tem muita reflexão, e eu continuo aqui na dúvida o que eu faço com a minha lâmpada, tá? Porque eu até ponho no saquinho, sabe? Faço lá um nozinho e tal, mas aí eu vou descartar aonde, doutor José de Pelto? O senhor não falou para nós.
Eu vou falar daqui a pouco. Fala aí, Vera. É, eu, com relação à lâmpada, eu levo no local que eu comprei. Eu levo lá porque eles já têm as pessoas que passam lá para fazer o descarte correto. Pilhas também, tem locais que são adequados para receber essas pilhas e direcionar ao lugar adequado, né? Então, é questão, até esponja de pia, que é muito artificial, né? Demora muito, milhões de anos para desmanchar, eu também separo. Tem várias coisas, descarte de remédios, os blisters de remédios também. Então, aqui em casa a gente procura fazer o que pode. Três Corações não tem muita estrutura para coleta seletiva, mas eu procuro assim sempre direcionar, ficar sabendo quais locais que recebem, quais locais que fazem, igual eletrodoméstico, essas coisas, computador ou impressora, tem o meio ambiente, tá? A Secretaria do Meio Ambiente daqui recebe e ela direciona. Então é bem importante a gente se informar, né? Até para passar para outras pessoas. Eu sou de Três Corações, na verdade, sou do EMA e meu marido é do Rotary Três Corações. Mas originalmente eu sou de São Paulo e estou aqui há 38 anos, então já virei tricordiana. Trabalho muito com jovens através do intercâmbio de jovens, fui professora há muitos anos e sempre trabalhei muito esse lado do meio ambiente, de como se conduzir, que nós vivemos numa sociedade e o mundo é a nossa casa. O que você não quer que faça na sua casa, não faça na rua, não faça na sua cidade. Eu sempre trabalhei muito nesse sentido, mas eu acredito muito que tem que começar com as crianças, né, Juliana? Tem que começar porque os pais já estão com vícios de atitudes e de hábitos que não querem mudar, acham que só dá trabalho, isso é bobagem. Então, eu acho, ainda acredito. E quando eu estou passando na rua, eu chamo a atenção das pessoas que estão fazendo as coisas erradas. Levo sempre umas broncas aí, mas eu não ligo, não. Eu quero plantar uma semente. Então é Ótimo, isso. Tânia. Parabéns pela sua palestra, muito boa mesmo. E eu gostaria que mais pessoas estivessem assistindo. Obrigada, Obrigada, Tânia. viu? Meu nome Obrigado. é Tânia, sou de Itaúna, sou advogada Ó, e parabéns pela palestra. Trabalhei, fui professora na Faculdade de Direito Ambiental. ó, Então, tem vários cursos na área de meio ambiente. Fui também professora estadual. Trabalhei muito essa área com as crianças também. Sempre me dediquei a ela e também na faculdade. A gente fazia vários trabalhos ligados à área ambiental. E eu achei muito muito bom. interessante, pelo que você disse sobre a taxa de lixo. Eu nunca tinha pensado sobre isso, que essa taxa de lixo, né, vai para o município, aqui vai para o SAI, que é o Serviço de Água e Esgoto aqui do município. Então, essa taxa é bem cara, ela deveria ser destinada, né, às associações, né, de reciclagem, né? Porque é um povo sofrido, né? E que está fazendo até o impossível, né? Para acabar com o lixão e tirando as coisas que dá para aproveitar. Era um incentivo a mais, né? Para que as pessoas pudessem aí, ó, ver os catadores, ver esse pessoal que trabalha com reciclagem com outros olhos, né? Porque deveria ser uma parte destinada a eles. Isso aí seria ó, um caso até para próximo eleição aí para um vereador candidato debater no município. Viu? Achei interessante, viu? Parabéns. Obrigado. Muito bom. É o senhor Carlos? Não ligou o som.
Travou. Boa Agora, noite. agora sim. Boa noite. Boa noite. Direcionando a todos, né? Senhores e senhoras, meu nome é Carlos Senato, sou de Sete Lagoas. Estou participando da reunião a convite da Margarida Costa. Ela lá em Piuí, eu aqui em Sete Lagoas. Oportunidade ímpar de ouvir uma palestra pelo José Edilberto, por um tema tão importante, onde eu vou tecer algumas conclusões rápidas, né? Que acho que todos nós estamos envolvidos nisso. A gente, como eu, nós, os fenômenos da natureza, né? Agora a gente tem que procurar saber qual é o nosso papel, se é pela educação, de tentar mudar isso junto ao poder público, né? Que envolve tantos interesses, seja eles políticos, econômicos, e o Rotary, por exemplo, que é uma instituição tão forte, como poder mudar isso, né? Através também da informação, mas como atuar junto a esse poder público, porque muitas vezes a gente já sabe o que está causando o problema que vai ser prejudicial a todos, como já está sendo, né? Então, eu agradeço por estar sendo despertado em mim mais uma vez esse tema que é tão importante e acredito para todos nós, porque você veja bem, em Sete Lagoas nós temos aqui a Ambev. Quanto que ela consome desse solo que nós temos aqui de água e como é que vai ficar sendo comprometido isso no futuro? Se os órgãos públicos já sabem disso com antecedência, por que não mudar ou até mesmo ver que isso é um problema sério lá no futuro que vai acontecer para a cidade, né? Então é um tema muito abrangente que merece muitas reuniões para que a gente possa mudar isso, não só a nível local, mas nacional. O mundo está passando por um problema muito sério, né? Obrigado pela participação, de ter deixado aqui o meu comentário, né? E é um prazer estar com vocês. Obrigada. Rita, liga o som. Eu sou a Rita, do Emma Hilde, de Poços de Caldas. Nossa, eu tô triste por entrar atrasada, Carmen. Perdi, mas eu vou ver vou ouvir a gravação. E você está de parabéns, a parte que eu ouvi, vocês estão de parabéns. Aprendemos muito aqui, o Carlos, eu e a Priscila escutamos, e foi muito, muito importante mesmo, viu? Vocês estão de parabéns. Obrigado. Muito obrigada, viu, pela palestra. Obrigado. A Beth está aí escutando? Quer falar, Beth? Ela vocês já conhecem, né? A Elizabeth, lá da Copersul. Opa, tudo bem, A Beth Carmen? está aí? Boa noite, pessoal, tudo bem? Ô, Beth, não vi você aí. É Eu estava nossa aqui associada ouvindo. também. Ô, Beto, parabéns, valeu o que você falou, e eu acho interessante a gente começar a pensar em tudo isso, a luz que ele jogou em cima dessa discussão, pensar em cooperativas, associações. Eu faço parte de uma cooperativa, né, coordeno um projeto chamado Recicla Vidas na Copersul, em Poços de Caldas, e a gente está aí na luta pelo pagamento do serviço ambiental prestados por prefeituras, né? É um serviço que as associações cooperativas fazem e não recebem por isso. Então, uma forma de mostrar para onde vai esse dinheiro seria o pagamento, que daí não ficaríamos à mercê de venda de material, de uma oscilação de um mercado que não tem controle, e aí a gente vê essa desigualdade, essa lacuna social gigantesca e toda essa consequência que a gente vê. Se não tem quem separa, quem coloca a mão na massa, quem faz aquele trabalho, o material não desaparece, né? Primeiro que não existe lixo e não existe fora. Então, alguém vai ter que fazer esse trabalho. Então, é bom a gente pensar que é necessário fechar conta para associações e cooperativas, e é muito importante começar a pensar nos municípios o pagamento pelo serviço ambiental prestado por associações e cooperativas de reciclagem. Um abraço para todo mundo aí, muito obrigado pela oportunidade. Terezinha, mais uma vez, parabéns. Gilberto, parabéns. Valeu, Carmen, pelo convite. Parabéns também, a gente já fechou aí com chave de ouro, né? Obrigada, Terezinha, também, por trazer o Zé Edberto. Eu também gostei muito e passo a palavra, então, à nossa presidente aí. Antes de encerrar, eu gostaria de
mais uma vez agradecer a Terezinha pela indicação. Muito obrigada, viu, Terezinha, por embarcar conosco aí, comemorando o Dia do Meio Ambiente num Dia do estilo Ambiente. grandesco como esse, né? Grandioso como esse, né? Com o José Gilberto aqui com a gente. Dizer a ele que o nosso clube está de portas abertas. Sempre que você quiser participar, será muito bem-vindo. A mesma coisa eu digo a Elizabeth e ao Carlos, que estão com a gente hoje. É um prazer ter convidados na nossa reunião. Silveira, fique à vontade também para participar quando quiser. A Eliane já é de casa, é só voltar e vai ser muito bem-vinda com a gente aqui toda semana, né? E eu queria só... Pode falar, José Gilberto. Juliana, posso falar Eu sei. também? Deixa eu me Ô, Terezinha, apresentar também, Roberto, deixa eu me apresentar também. Faltou a Terezinha, eu achei que já tinha ido todo mundo. Faltou você, amiga. Então, deixa eu me apresentar. Então, se tem alguém que não me conhece, sou a Terezinha Couto, de Poços de Caldas, né, da Associação Poços Sustentável, do EMA Hildiger. Eu queria agradecer também ao Beto, quando foi sugerido, né, que no Dia do Meio Ambiente trouxéssemos uma pessoa para falar sobre o meio ambiente, eu logo pensei no Beto, no José Gilberto, né, que é o Beto para nós, lá na PS. O Beto faz um trabalho assim, maravilhoso dentro da PS, e a vinda do Beto para a nossa associação elevou assim, a PS de patamar para um outro patamar, porque a dedicação do Beto, não só nos assuntos de água, né, Beto? Porque o Beto que está nos comitês de bacias hidrográficas, né, em 2 comitês, o Beto ainda é entendido em tudo que você pensar de meio ambiente, perguntar para o Beto, ele sabe. Ele é especialista também em arborização urbana, que é um assunto também que eu acho que o Beto gosta muito, né? E um assunto que nós tratamos no seminário que foi realizado aqui, nos dias 3, 4 e 5, né? Terminamos hoje o seminário, que foi lá no Jardim Botânico, que foi sobre arborização urbana também, que é um assunto que, assim, está muito dentro também da missão da PS, né? Mas eu queria agradecer o Beto, o Beto, foi ótimo, e você trouxe o assunto, né? E despertar nas pessoas essa vontade, assim, de fazer alguma coisa pelo meio ambiente, porque eu acho, assim, a maior generosidade que nós, como seres humanos, temos para, né, o futuro, porque quando nós falamos de sustentabilidade, porque a Associação Pós-Sustentável, o que é que nós queremos? É uma cidade, né, mais justa, mais inclusiva, mais sustentável, e a gente trabalha para isso, para contribuir, né, para a construção de uma cidade mais sustentável. E quando a gente pensa em sustentabilidade, é pensar no futuro. E a generosidade maior que nós podemos ter com o futuro é fazer o melhor que nós pudermos no presente, né? Isso como cidadão, como empregado, como empregador, né? Como consumidor. Então, a gente vê onde que a gente pode atuar e atuar da melhor maneira, pensando em deixar um futuro que seja bom para as próximas gerações, né? Que os nossos netos, nossos filhos tenham também uma condição de vida digna. Mas, Roberto, muito obrigada, viu, por ter Obrigado, participado Terezinha. aqui da nossa reunião. Obrigado. Ô, Juliana, vai ser muito rápida a minha colocação aqui, antes de agradecer. Agora é o dever de casa, né? Então, vamos lá. Juliana, professora, trabalhe com as crianças numa composteira, porque numa escola que eu perguntei só para professoras se elas, quando saiu eu desafiei as crianças a falar sobre a pirâmide, né, a pirâmide, quem está na base da pirâmide da cadeia alimentar. Não saiu as bactérias, não saiu as bactérias, numa escola de alto nível. E isso me gerou um desconforto muito grande. Então, faça uma composteira na sua escola. A Beth já viu falando sobre isso, já participou de evento. Então, faça uma composteira com as frutas que as crianças lá para produzir flor, um composto orgânico, bota as minhocas para trabalhar e as crianças vão. É simples, é simples. Então, fica uma dica aí. Só na sequência aqui, Juliana, outra coisa também, para quem é de Três Corações, o evento que teve em Varginha
o pessoal do Coletivo Rio Verde foi provocado a fazer um evento em São Lourenço para falar da qualidade da água lá em São Lourenço. Não sei se vocês sabem, está uma especulação de mineração de diamante muito forte lá na cabeceira. Se a gente conseguir fazer um evento para tratar das águas do Rio Verde lá em São Lourenço, o Rotary tem esse potencial de cooptar e realizar isso lá para falar de meio ambiente, ou seja, ações práticas que eu estou trazendo aqui. Ô, Carlos, Sete Lagoas, eu não posso deixar de falar de Sete Lagoas, que eu nasci para o mundo em Sete Lagoas quando entrei na CEMIG. Eu amo Sete Lagoas, conheço Sete Lagoas, tem a Universidade da CEMIG em Sete Lagoas. Faça um evento com a CEMIG em Sete Lagoas, demandem a Universidade de Sete Lagoas, eu não sei quem está lá na CEMIG hoje, mas usa aquela estrutura lá. Tem uma estrutura fantástica para poder desenvolver cultura e acho que certamente vão conseguir abrir uma porta lá usando o Rotary, a CEMIG em Sete Lagoas. A gente precisa disso. Que faça um curso lá dentro de Sete Lagoas, da universidade, não sei quem conhece lá, mas é fantástico o campus lá, tem um potencial enorme. Para quem é de Piauí, eu gostaria que vocês entrassem no mapa, no Google Maps, para qualquer um aqui, e colocassem Dique de Piauí, para ver que aquela rua lá do Dique, do outro lado já é o Rio São Francisco. Nós estamos falando agora de muito dinheiro, mas é muito dinheiro mesmo. Porque o Rio da Integração Nacional não é o São Francisco, é o grande. Porque se abrir o dique de Piauí, vai abastecer o Rio São Francisco. Ali, no dique de Piauí. Poucas pessoas sabem disso e já teve voo de helicóptero para cá, voo de helicóptero para lá, querendo usar a água do lado de Furnas, que a água do lado de Furnas é mais barata do que a água do São Francisco. Então, atentem para essa discussão, acompanhem essa discussão, porque não está em lugar nenhum, mas é isso que está acontecendo nos bastidores. Vocês têm condição de assuntar isso ou de aprovar ou de impedir. Vocês viram que eu troquei de foto, né? Troquei de foto, mas aí por quê? Qual motivo? Para vocês observarem que as coisas acontecem e a gente nem vê. Já falei de Piauí. Ô, Luiz Henrique, Natureza e Progresso. Nós fizemos um e-book de quase 600 páginas, está disponível, Terezinha pode compartilhar para vocês o acesso aí. Tudo sobre Poste Caldas, envolvendo tudo isso. O e-book está lá, eu assino quase todos os artigos. As pessoas não têm vontade, algumas não tinham vontade de escrever, nós fomos puxando. Leiam o e-book, depois a gente volta a conversar. Compartilhem o e-book, que aí vocês vão ver o nível que a gente está trazendo essa discussão. Para quem é de São Paulo, Regina, e entregar na loja, nós temos aqui em comum o Rio Grande e a água. Todos têm aqui o Rio Grande, a água do Rio Grande e a água. Mesmo para quem está em São Paulo, em alguns determinados locais, vai consumir a água ou fazer política para a água lá. As lâmpadas, é só não comprar a lâmpada e já condicionar a devolução para aquele lugar que vai receber. E é simples, não compre aquela lâmpada se você não receber a lâmpada. Eu encerro minha fala aqui, que o assunto não acaba nunca. Por isso que eu tenho que parar de falar e é isso. Eu permaneço à disposição. Obrigado, Terezinha, obrigado a todos. Em outros momentos a gente pode falar, mas essa foto aqui, ó, demonstra o quê? Uma mata, a água, o rio, o Lago de Furnas, o alimento sendo produzido, alguma coisa sendo preservada aqui, mas é isso. As coisas têm que estar juntas, é um tabuleiro usando a água de irrigação. E por isso que eu troquei a foto. Se ninguém viu, eu chamo atenção para a gente estar atento a tudo e o tempo todo. Obrigado. Fiquem Eu com que Deus, obrigado pela agradeço. oportunidade. Antes de encerrar, eu só vou compartilhar aqui, ó, rapidinho. Apareceu para vocês aí? Sim. 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 Nós vamos fazer, José Gilberto, chegar nas suas mãos, né? O nosso certificado de reconhecimento e agradecimento a José Gilberto da Silva Rezende por sua brilhante palestra, O Meio Ambiente e Eu. Poços de Caldas, 5 de junho de 2024. Então, a gente agradece muito, né? Mais uma vez. Nós vamos fazer um jeitinho de chegar aí na sua mão. Você vai receber aí o nosso certificado. E fica Pode aqui ser o em nosso PDF. reconhecimento e o nosso agradecimento. Pode ser em PDF, eu não tenho problema, não. Pode ser em PDF, que não gasta papel, não gasta correio, eu vou arquivar do mesmo jeito. Só de documento, Exatamente, a ó. Terezinha vai chegar até você, então. E Eu o tenho meio duas ambiente HD de documento. agradece, né? E o O meio meio ambiente ambiente agradece, agradece. com certeza.
Então, agradeço a presença de todos e convido a gente a saudar o Pavilhão Nacional ao toque do sino rotário. Boa noite, obrigado pela presença. Boa Boa noite. noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Tchau, gente. tchau, Boa tchau. noite. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, Boa pessoal. noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos, hein? Noite, obrigado. Boa noite, Terezinha. Ô, Beth, tá Oi. sumida lá, estão aguardando você, hein? Semana que vem. Tá bom, tá bom. Muitos avanços interessantes, viu? Isso. Beth, Oi. aqui, você viu sobre a taxa de lixo? Que ela poderia ser revestida para as cooperativas. Ou um ponto que eu nunca pensei, você acredita? E que me E tem chamou uma muito a verba. atenção. Aqui, mas os vereadores candidatos agora nessa nova eleição, que gosta de estar envolvido aí com o meio ambiente e com a reciclagem, é uma questão que eles poderiam levantar.